Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Meu nome é Fernando e hoje a gente parte para uma aula um pouco mais avançada, né? Ultimamente eu venho apresentando aulas para vocês de Excel, de iniciante e básico, né? Eu acho que foi uma aula de iniciante e algumas aulas de Excel básico, ensinando algumas funções. Hoje eu vou passar para um tema um pouco mais avançado, podemos dizer assim, que é o Visual Basic, né? O VBA. O que seria esse VBA? Esse VBA é uma sigla de Visual Basic for Applications. Né? E lá da década de 90 foi desenvolvida uma linguagem de programação. Essa linguagem era uma linguagem chamada linguagem Basic. Ela foi desenvolvida por um cara que eu não vou lembrar o nome agora. E em algum determinado momento, a Microsoft, né, que é líder nesse ramo de informática, ela optou por comprar essa linguagem, né, comprar os direitos autorais dessa linguagem. Porque ela previa um futuro, talvez, para essa linguagem. Na época dos anos 90 realmente foi muito utilizado, é uma linguagem, como o nome sugere, básica, né, basic. Foi bastante utilizado nos anos 90, até os seus anos de 96 mais ou menos, ainda tinha bastante utilização no mercado. Hoje em dia, essa linguagem ela já não é mais utilizada profissionalmente, então programadores eles dão preferência a outras linguagens como Java, Python, são linguagens que estão mais recentes no mercado, que oferecem bem mais recursos. O que isso significa? Que a linguagem Basic, a Visual Basic, ela é uma linguagem que está um pouco defasada, né? Então você não tem todos os recursos com elas, mas isso não torna ela menos interessante, tá? Por quê? Hoje em dia, qualquer aplicativo, ferramenta de escritório, você consegue resolver com a linguagem Visual Basic. Eu estou falando isso por causa de cases, né? Na instituição que eu trabalhava, no Banco Santander, a gente tinha diversos percalços ao longo do dia que envolviam questões de controle empresarial, controle ali de gestão. E se você demandar, orçar para desenvolver uma ferramenta para uma IBM ou qualquer outra empresa, por exemplo, que era parceira do Santander no desenvolvimento de softwares, ou a próprio setor de tecnologia do Santander, até eles desenvolverem um projeto personalizado, às vezes é um custo desnecessário, visto que o Excel, junto com o Visual Basic, oferece diversas soluções. Tá? E aí o que acontece? Essa linguagem de Visual Basic ela é uma linguagem existente, depois migrou para visualbasic.net e tem uma parte dessa linguagem Visual Basic bem parecida, encaixada nos aplicativos Office, os aplicativos de escritório da Microsoft. Então o Excel, por exemplo, diversas planilhas que eu desenvolvo em Excel, ela não tem usabilidade no Google Planilhas. Apesar do Excel e o Google Planilhas serem bem parecidos, o Google Planilhas não conta com o recurso de Visual Basic, as automações. Com esse Visual Basic você simplesmente consegue escrever uma linha de código e informar para o Excel como que você quer que funcione aquilo. Ou seja, toda vez que aquela linha de código for executada, ele vai executar aquelas mesmas instruções que você deu, aquela lista de instruções, passo a passo, de uma maneira efetiva, tá? Eu trouxe aqui um exemplo simples, né, de escritório. Então vamos supor que a gente tem aqui essa tabelinha aqui. Essa minha tabela daqui, então, ela serve para poder cadastrar meus funcionários, né, cadastrar vendas dos meus funcionários. Então aqui a gente tem os vendedores: Fernando, Catiane, João, Maria, Bernardo e Fátima. E aqui, na teoria, você vai cadastrando, né, as vendas dele. Como que seria no Excel? Uma planilha convencional. Você viria aqui. Eu vou cadastrar na data de hoje. Qual é a data de hoje? Tem que vir aqui, olhar a data de hoje, uma suposição, tá? Hoje é dia 4. Então eu vou colocar aqui dia 4, coloca barra do 9, coloca barra 2020. Pronto. Venho pro lado, vou colocar quem? Fernando. Fernando vendeu o quê? Fernando vendeu, vamos por aqui, uma mochila. Fernando vendeu uma mochila. Que valor? Fernando vendeu essa mochila a R$150. Pronto. Fiz um cadastro, tá? E assim sucessivamente. Uma das funções do Visual Basic é deixar isso daqui mais automatizado, né?
Como que seria? Eu já tenho as opções dos funcionários, aí vamos supor que você queira aqui calcular qual foi o total de vendas do vendedor Fernando, quais foram os valores que ele vendeu. Tá, beleza, eu vou fazer aqui uma formulazinha de conte-se e achei a quantidade que Fernando vendeu. Mas se na hora do registro lá, o Fernando, na hora, ou quem cadastra esse registro de venda, ao invés de escrever Fernando, errou ali e escreveu Fernando com 2 N's, um erro de digitação. Isso ocorre, tá? Então essa venda do Fernando ela não vai ser contabilizada. Isso é muito comum de acontecer. Erro de digitação. Né? Então houve um erro de digitação aqui, ou a pessoa colocou a data errada, achou que hoje era dia 3. Isso vai gerar problemas no meu relatório final. Então, às vezes, o vendedor Fernando vai sair prejudicado. E é assim, vamos expandir isso para uma multinacional que trabalha com metas, que cada um tem sua meta. Metas, podemos colocar assim, são metas agressivas e alguma coisa assim. Então, isso acabaria atrapalhando um funcionário. Então, qual é a ideia? O Visual Basic você consegue pré-definir algumas funções. Eu vou mostrar para vocês o ambiente Visual Basic. O ambiente Visual Basic, vocês vêm nessa aba desenvolvedor. Se ela não estiver habilitada no Excel de vocês vão vir aqui em arquivo, vão vir em opções, vão vir aqui em personalizar a faixa de opções, que é aquela faixa lá em cima, e vocês vão selecionar esse desenvolvedor. Ele pode estar sem seleção, vocês selecionam ele e dá OK. Ele vai aparecer para vocês. Acessando ele, você vai ver que tem algumas funções mais para desenvolvedor, né? Programador, desenvolvedor. Aqui tem esse símbolozinho do Visual Basic. É aqui que a gente entra no ambiente chamado VBE, que é Visual Basic Editor. Tá? Ou simplesmente, como aqui está indicando, o Alt mais F11. Se eu apertar Alt F11, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, que é o meu ambiente de desenvolvimento Visual Basic. Se eu vim aqui clicar aqui, vai abrir a mesma janelinha, tá? Então tem um atalho. E aqui que eu começo a escrever tudo, tá? Os códigos em si. Aqui a gente consegue migrar para o Excel e voltar para o Visual Basic, tá vendo? Tem um símbolozinho do Excel. Aqui eu consigo inserir formulários, módulos e módulos de classe. O que a gente vai usar mais é o formulário e módulo, tá? Alguns momentos vamos usar módulo de classe, mas mais para frente eu falo deles. O que seria um user form? Um formulário como outro qualquer. Não tem aquela janelinha, como essa própria janelinha aqui do Windows aparecendo aqui, com o botão de maximizar, fechar, essas opções. O formulário é basicamente uma mesma janela. Ó. Eu criei um formulário, um user form, essa janelinha aqui. Se eu clicar aqui, olha, eu executei o código. Por enquanto não tem código nenhum. Eu só gerei uma janela, a janela está gerada para mim, mas ela não tem nenhuma função. Né? Ela vai ficar aqui na frente e não tem nenhuma função. Por quê? Porque eu não acrescentei nenhuma ferramenta nela. Eu posso dimensionar a janela do jeito que eu quero. Eu posso inserir as ferramentas, que são essas ferramentas aqui. O rótulo o rótulo é simplesmente onde você escreve uma frase. Então vamos supor que eu vou deixar label 1 mesmo. Então vamos lá. Label 1 não tem nenhuma interação, né? Tem a caixinha de texto, que é essa daqui, onde a gente vai permitir com que seja incluído o texto. Então vamos lá. Aqui, ó, ela já vem pré-selecionada, vou digitando. Nós temos a caixinha de combinação, a Combo Box. A Combo Box, ela é uma caixa de texto, mas com algumas opções pré-definidas, se você selecionar essas opções previamente. Temos a caixa de listagem. Essa caixinha daqui ela é um pouco mais compridinha. Tem quase a mesma funcionalidade que a Combo Box. Entretanto, ela aparece a lista dos dados em si, né? Aqui é o Combo Box, tu tem que clicar para ele poder aparecer a lista de dados para você abaixo, né? E aqui não, aqui ela vai aparecer a listagem e você clica em cima da que você tem interesse. E assim sucessivamente. Tem a Checkbox, que é a caixa de checagem. Temos a Option Button, que é o botãozinho de opções. Tu pode colocar um ou outro. E quando você selecionar, ou vai selecionar um ou outro. Ele não permite selecionar os dois. Ó, não fica selecionado os dois. Esse daqui não. Esse aqui, se tiver mais de um, você consegue deixar mais de um marcado, flegado. E assim por diante. Temos o botão aqui. Esse botão é o botão de pressão, né? Então você aperta ele, ele fica pressionado. Você aperta ele de volta, ele solta. Geralmente eu particularmente não gosto muito de trabalhar com esse botão. Tem o botão convencional, esse botão daqui você clica para ele executar alguma função. E assim sucessivamente. Então se vocês repararem, tem todos os componentes que um sistema de Windows geralmente dispõe.
né? Deixa eu ver aqui. Você consegue vir aqui ó, as propriedades do seu formulário. Então você consegue aqui mudar a cor de trás, ó, back color. Eu posso colocar tudo azul. Eu posso vir aqui, posso colocar algo mais chamativo, amarelo. Isso vai depender muito da minha necessidade, tá? Eu posso deixar aqui no branco. Eu posso vir aqui, tá vendo, picture, e selecionar uma foto, né? Mas aí tem as questões de configuração. Ele tem seleciona na sua área de trabalho uma foto para ficar como fundo, mas ele tem questão de configuração, de pixel. Enfim, eu posso colocar zoom, eu posso definir o tamanho por aqui, eu posso definir o ícone da janelinha, eu posso definir a fonte das informações que vai vir aqui, o tamanho da fonte, se é grande, se é pequeno, a cor da fonte e assim sucessivamente. Então a gente tem um formulário. Nesse formulário a gente vai pré-definir ele, montar um controle, né, para aquele nosso controle de vendas. Mostrar para vocês aqui o nosso módulo. O que seria o módulo? O módulo ele é um espaço, né, um espaço para você escrever um script em Visual Basic. Você vai escrever os seus códigos ali, você vai dar um nome para cada script, para cada rotina, né, cada sub é uma rotina, né. Você vai dar um nome para cada sub e o Excel ele vai executar da forma que você comandar, né? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui subtest. Eu comecei a escrever, ele automaticamente me incluiu o end-sub. Então, tudo que eu escrever aqui nesse meio aqui vai ser referenciado ao subtest. Quando eu chamar essa rotina, essa macro, ele vai executar da mesma forma, tá? Então, um exemplo aqui, para vocês verem, aqui ó, tá vendo? A2. Então, eu vou pedir para ele Sheets é planilha, né? Por isso o nome do canal, Organic Sheets. Eu abri o parênteses e aí ele já me dá aqui as instruções. Olha, esse objeto, Sheets, ele pede o index desse objeto, que é o nome. Tá? Então eu poderia chamar de planilha 1, que é minha planilha de vendas, ou posso colocar entre aspas aqui, da forma que eu mais utilizo, vendas. Entre aspas, fecha parênteses. E agora eu vou dizer o que eu quero que ele faça com esse objeto. .select. Então primeiro eu disse para ele selecionar a minha planilha de vendas. E aí range é um espaço, ó, ele me diz a mesma coisa, ele pede a célula que eu quero. Range é o intervalo de células que eu quero que ele trabalhe. Então eu vou selecionar o A2, entre aspas e parênteses, ponto. Select, não, ponto, value igual a Fernando. Organic Sheets. Então o que eu estou dizendo para ele? Nessa rotina eu estou dizendo para ele, olha, você vai pegar primeiro a planilha vendas, vai selecionar ela, depois você vai lá no endereço A2 e o valor desse endereço A2 vai ser Fernando da Organic Sheets. Tá? Eu vou tirar aqui, vou colocar para executar essa macro. Deixa eu ver aqui nas minhas macros. Se eu clicar aqui nas minhas macros, ele aparece todas as macros, todas as rotinas que estão escrito lá, sub. Então aqui aparece o meu subteste. Se eu clicar em executar, ele vai simplesmente selecionar essa célula aqui, né? Ele iria selecionar essa planilha se eu tivesse em outra, vai selecionar essa célula aqui A2 e vai escrever Fernando da Organic Sheets. Cliquei, pronto. Você nem viu porque a função são apenas 2 linhas de código, então é em milissegundos, tá, que ele executa essa função. Pronto, a gente já tem o primeiro script de salvo, assim, bobo, já escrito. Uma outra função é o message box, né? Aquelas caixinhas de texto de mensagem que aparecem na nossa tela. Então eu vou escrever aqui, ó. Então primeiro ele vai fazer isso, sempre em ordem de que está escrito aqui. Depois ele vai colocar Fernando Organic Sheets, depois eu vou colocar MSG box, message box. Aí ele me diz qual é a mensagem que eu quero trazer ao prompt, tá? Eu vou colocar entre aspas, escrito. Registro realizado com sucesso. Pronto. Aí aqui você pode ver que separa com vírgula. Aí ele vem para o tipo de botão que eu quero. Eu posso colocar um Application Modal, Critical, eu posso colocar só o botão OK, eu vou colocar o botão OK só. OK on. Eu não quero dar a opção de cancelar, a opção de dar OK, a opção de confirmar, a opção de cancelar, a opção de não. Enfim, eu só quero deixar a opção de OK, é uma mensagem simples. E aqui é o título da janelinha.
Registrado. E aí eu tenho que colocar entre aspas, porque é um texto, senão vai dar erro no meu código. Pronto. As outras coisas aqui no momento não nos interessa, né? Só se a gente quiser fazer alguma interação, se o cliente cancelar ou se o cliente dá ok. Mas isso aqui é só o âmbito de trazer essa mensagem. Então eu vim aqui, eu vou apagar, eu vim aqui em macros e vou pedir para executar meu teste de novo. Pronto, tá aqui. Ó. Nós temos uma informação, a nossa caixinha de mensagem, ó, o título registrado, registro realizado com sucesso. Eu tenho que dar ok para o Excel executar. Ele vai continuar travado aqui, porque o meu código ainda está rodando. Enquanto eu não dou ok, o meu código lá de VBA ainda está em execução. Dei ok, pronto, ele registrou e me apareceu a mensagem. Então é basicamente isso, né, que você consegue escrevendo, dividindo por módulos, dividindo por formulários, as funções que você quer que o Excel execute sozinho. Você pode agendar para executar um determinado horário do dia. Você pode agendar para ele executar todo dia às 10 horas da manhã. Você sabe que tem um relatório para poder importar. Você pode importar documentos de outra planilha, de base de dados em Excel, em SQL. Ou seja, o Excel ele é bem interativo. Você pode importar dados da internet para o seu Excel. E eu pretendo mostrar isso para vocês. Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho dessa planilha, executando a contagem, né, o registro dessas vendas para cada cliente de uma forma mais automatizada, um pouquinho mais profissional de Excel, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido a aula. E se puder, deixa um like aí, e principalmente nos comentários, deixem as sugestões de melhoria que vocês vêm tendo, que vocês percebem, né, ao longo do que os vídeos vão desenvolvendo, algum conteúdo talvez que vocês queiram aprender e que eu não tenha trazido ainda, ou talvez eu já tenha feito alguma aula, entretanto vocês não entenderam bem. E é isso, valeu!